Agora nós vamos falar sobre o cristianismo, que é a outra religião monoteísta. Existem três religiões oficialmente monoteístas: o judaísmo, cristianismo e islamismo. Quando a grande sinagoga se transformou no sinédrio e o judaísmo já está espalhado por todo o mundo grego, romano, surge a pessoa de Jesus. Com o surgimento da pessoa do Senhor Jesus, começa-se a pregação do Evangelho. O Evangelho é anunciado. Jesus ele prega na mesma tradição monoteísta dos judaicos, ou seja, o mesmo Deus de Adão, Sete, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, Ezequiel e Esdras, o mesmo Deus que faz essa linha, o mesmo Deus, é o Deus de Jesus. O Deus do Antigo Testamento é o Deus de Jesus. A diferenciação é que Jesus revela-se como sendo o Filho de Deus. Sendo o Filho de Deus, ele agora está assumindo as profecias do Antigo Testamento, as profecias dos judeus, dizendo: eu sou o cumprimento do Antigo Testamento, eu venho na mesma linha. E quando Jesus começa a se anunciar como sendo o Filho de Deus, os judeus que estão detestando a idolatria, detestando o politeísmo, denunciando toda a forma de falsidade das religiões, olham para Jesus e rejeitam Cristo, porque eles entendem que Jesus está dizendo: eu e o Pai somos um. Se eu e o Pai somos um, então Jesus está se equiparando a Deus, se comparando com Deus e dizendo claramente: eu sou Deus, porque sou filho de Deus. Esta é a razão que leva Jesus a ser morto, porque os judeus estão rejeitando a idolatria. E se Cristo é assumido como sendo Deus, consequentemente você vai ter um dualismo, duas divindades, e quebra-se o monoteísmo. Levam Cristo à cruz, Cristo é morto, ressuscita, mas a mensagem dele é espalhada pelos apóstolos. Os apóstolos começam a anunciar a salvação em Jesus Cristo. Ele é o Messias. Ainda se mantém dentro da mesma tradição monoteísta. Eles estão adorando a Jesus, anunciando a Jesus, mas Jesus como sendo o Filho de Deus. Até que surge o apóstolo Paulo. Quando surge o apóstolo Paulo, ele se converte do judaísmo para Cristo. Do judaísmo. Ainda não existe cristianismo. O nome cristianismo ele só vai surgir depois. O que nós temos ali? Eles eram chamados de seita dos nazarenos, ou seita do caminho, ou dos caminhantes. Depois, quando o evangelho chegou em Antioquia, eles receberam o nome de cristãos. E por receberem o nome de cristãos, que era um apelido, significa os ungidos, por causa de Cristo, receberam o nome de cristãos. Assim como é Jesus Cristo, assim como tem os cristãos, ali Paulo convertido, se converte do judaísmo para Cristo. Ele entende a revelação de Jesus, Jesus dá a revelação para ele, ele escreve 13 cartas, nas 13 cartas ele defende a divindade de Jesus, o fato de Jesus ser o Filho de Deus e ter feito a redenção perfeita justamente porque ele era o Filho de Deus. E consequentemente essa doutrina de Paulo, que a gente chama de teologia paulina, essa teologia de Paulo vai dar origem ao cristianismo. O cristianismo, morrem os apóstolos. O último dos apóstolos que morre é João, que foi exilado para a ilha de Patmos, depois ele morreu na Ásia. Os crentes já são chamados de cristãos, lá no final do século I, ano 96, 99, já são chamados de cristãos. Consequentemente está nascendo o cristianismo. Mas o cristianismo não é uma religião oficial e nem reconhecida. O Império Romano entende que a seita do caminho, a seita dos nazarenos, a seita dos cristãos, eles entendem que essas seitas são seitas judaicas, que os cristãos eles são judaístas ou judaizantes. Existe uma perseguição contra os judeus e também uma perseguição contra os cristãos. Essa perseguição vai até a conversão de Constantino. Constantino, que era um general romano, ele converteu-se ao cristianismo, muito influenciado pelos pregadores da época, pelos bispos da época, centenas de milhares de servos que eram cristãos, muitos escravos eram cristãos, muitos soldados eram cristãos.
muitos que estavam ali nas falanges de Constantino, até que Constantino se converteu. Quando ele se converteu, ele ganhou as guerras contra os outros generais que estavam em guerra em Roma, e ele estabeleceu que a religião cristã era a religião oficial do Império Romano. Oficialmente, então, o cristianismo deixa de ser uma seita judaica para poder se tornar uma religião oficial, uma religião monoteísta, que confessa o mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e os profetas, o mesmo, que tem os mesmos livros dos judeus, de Gênesis até Malaquias. E eles agora começam a organizar a Bíblia cristã, e a Bíblia cristã são as cartas que o apóstolo Paulo tinha escrito, os evangelhos que estavam escritos, as cartas que os outros apóstolos tinham escrito também. Eles começam a organizar a Bíblia cristã. Percebam, irmãos, que para que se surja uma religião é necessário que haja um doutrinamento. Esse doutrinamento vem dos livros sagrados. O judaísmo só surgiu quando o cânon do Antigo Testamento estava pronto, com Ezequiel na Babilônia. E o cristianismo só se tornou religião oficial a partir do momento que tem os 27 livros do Novo Testamento, que é o livro dos apóstolos. Se não tivesse o Novo Testamento, nós seríamos uma seita judaica. Se vocês não aprenderem a teologia do Novo Testamento do jeito que está ali, vocês vão ser uma seita judaica. E é isso que está acontecendo com muito do movimento evangélico no Brasil. Não entendem a teologia do Novo Testamento, a revelação do Novo Testamento, prega-se muito no Antigo Testamento, muito mesmo, só que o que é feito na pregação do Antigo Testamento é uma pregação judaizante, ou judaica, do Velho Testamento. Consequentemente, existem muitas igrejas que têm o nome de igreja, faixa de igreja, mas não tem teologia cristã, é uma teologia judaica. Quando se faz muitas campanhas, e campanha de Israel, e campanha do sal, campanha da porta, e o templo de Salomão, e esse negócio todo, e fala-se do azeite da viúva, a abertura do Mar Vermelho, derrubada das muralhas de Jericó, tudo isso aí está no Antigo Testamento. Atrai essas pessoas para a igreja com teologia do Antigo Testamento. Isso porque se vier para o Novo Testamento, tudo isso acaba sendo desmontado. Pode ver que tudo quanto é campanha que tem é no Antigo Testamento. É uma prática judaica ou judaizante, porque os próprios judeus não fazem isso, né? Eles mesmos não fazem essas campanhas, né? O professor, será que isso traz benefício para a alma humana? Será que traz? Para a alma humana? A edificação, assim, a educação, no sentido de a pessoa de Deus, será que traz? Não, o benefício para a alma humana sempre traz, né? A prática da religião é uma prática benéfica. A gente só não pode dizer que está dentro de uma ortodoxia cristã. Não pode dizer. Não é essa a ênfase da doutrina dos apóstolos. Os apóstolos não faziam campanhas de Israel. Nenhum deles. Você não tem esse ensinamento no Novo Testamento. Vamos fazer uma corrente aqui, vamos formar um círculo. Isso aí não tem. Você tem essas campanhas voltadas lá com coisa que eles pegam do Antigo Testamento. É muito difícil se praticar o monoteísmo bíblico. Muito difícil. Você vai ver aqui que tem o cristianismo. Com o cristianismo você vai ter a doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai ter a doutrina do trinitarianismo. Com esta doutrina do trinitarianismo racha-se a igreja, porque nem todos os cristãos acreditavam da mesma forma. Os arianos, por exemplo, não acreditavam que Jesus ele era Deus, da mesma forma como os trinitarianos. A igreja acabou sendo rachada. De um lado estava a igreja do Oriente, chamada a igreja ortodoxa, e do outro lado foi surgindo o catolicismo. A igreja foi se espalhando. O cristianismo que foi ganhando forma no mundo é o cristianismo católico. Dentro do cristianismo católico voltou a veneração às imagens. Começou-se novamente aquela prática pagã de se venerar e adorar objetos. Voltou o animismo, voltou o fetichismo, voltou o totemismo, voltou o politeísmo, só que voltou com uma roupagem cristianizada e se espalhou pelo mundo. O catolicismo, portanto, ele é considerado oficialmente uma religião monoteísta, mas na prática ele é uma religião politeísta, animista, fetichista, totemista. Oficialmente não existe idolatria na Igreja Católica, mas na prática existe.
Quando a gente vem aqui para o final da Idade Média, começo da Idade Moderna, surgem lá os monges, como Calvino, Lutero. Eles protestam contra a hegemonia da Igreja Católica. Nesse protestantismo em todos os países da Europa, contra essa versão católica de cristianismo, de monoteísmo, surge o protestantismo. O protestantismo surge então com os reformadores. E os reformadores, eles fazem uma ruptura, cortam relações com a Igreja Católica, pegam a Bíblia e falam: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Traduzem a Bíblia do grego e do hebraico para a língua deles, que é a língua alemã, a língua inglesa. Traduzem a Bíblia para os seus próprios idiomas, pegam a Bíblia, colocam no centro e dizem o seguinte: a partir de agora nós vamos seguir apenas a Bíblia. Diferença entre o protestantismo e o catolicismo é que lá no catolicismo a regra de fé é esta: a Bíblia mais a tradição da igreja, mais a decisão dos concílios. Eles unem os três, e unindo os três eles formam as doutrinas católicas. No protestantismo não. No protestantismo a única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Com a Bíblia Sagrada, vai lá no Antigo e no Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento, aprende-se cristianismo bíblico. Essa é a ênfase do nosso seminário e do nosso estudo teológico. Nós queremos praticar o monoteísmo bíblico, mas o monoteísmo bíblico com base na doutrina dos apóstolos, o que os apóstolos ensinaram para nós. Tradição da igreja para nós é secundário, e o poder das convenções e dos concílios também é secundário. Se invalidar a palavra de Deus, a gente não precisa praticar. Para nós praticarmos, tem que ser o que está escrito na palavra de Deus, a Bíblia. Essa aí é a ênfase. Nesse meio tempo, deu para os irmãos entenderem aqui então? Vamos agora falar sobre o islamismo.